O direito de punir, rodeada por vítimas, sobre o sistema de direito criminal, vítimas e as suas interações numa sociedade democrática. Trabalho proposto pelo professor Nadielso, da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2, professor da FACAP, e eu, a discente Luelena Souza Cruz, do segundo período matutino, vou apresentar este artigo. Apresentação do tema abordado. Relações de um sistema social operacionalmente fechado que se relaciona com elementos do seu entorno que lhe causa irritações num sentido sistêmico e que tem repercussões nas suas comunicações internas. Preocupação sobre como punir em democracia em face de vítimas que demandam ser ouvidas e ter as suas reivindicações contempladas. A revista e o Qualis. A revista da Faculdade Mineira de Direito, PUC Minas, Qualis 01. Motivação da escolha. Em primeiro lugar, por ser um material que completa em como punir em democracia com vítimas que se demandam ser ouvidas. Por conseguinte, esse artigo são fatores que contribuíram para melhor entendimento do direito de punir. Teoria geral do direito. Está relacionado à criminologia, fato social, leis, sistema jurídico criminal, sistema de direito criminal, direito, justiça, código penal, direito penal. Introdução. A primeira delas é uma conceitualização do sistema de direito criminal como um subsistema do sistema jurídico, baseado em várias teorias, elementos de irritação para o sistema de direito criminal. O caso Daniela Pérez, que envolveu personagens públicos, teve um papel muito importante para a justiça penal no Brasil. Após o assassinato da filha, a novelista Glória Pérez iniciou uma campanha para coletar mais de 1 milhão de assinaturas com o objetivo de alterar o Código Penal, de forma a incluir o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. As assinaturas foram entregues à Câmara do Rio de Janeiro, 2 meses antes da morte da atriz completar 1 ano. Os crimes classificados como hediondo recebem tratamento legal mais severo e impossibilitam o pagamento de fiança e o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. A iniciativa foi o primeiro passo para que a Lei nº 8.072 fosse alterada, o que aconteceu em setembro de 1994. A coleta de assinaturas foi a primeira iniciativa popular de projeto de lei a se tornar lei efetiva. Originalmente, a lei classificou como hediondos os crimes de sequestro, tráfico e estupro. Tais crimes eram inafiançáveis e os condenados não podiam usufruir os benefícios da progressão da pena. Os réus teriam de cumprir a pena em regime integralmente fechado. A campanha empreendida por Glória Pérez resultou numa emenda popular para alterar a lei e incluir nela o crime de homicídio qualificado. Como o assassinato da filha da autora aconteceu antes da mudança da lei, Paula Tomás e Guilherme de Pádua não foram atingidos e tiveram direito à progressão de regime prevista na legislação vigente à época do crime. Apesar do esforço de Glória Pérez com o assassinato de Daniela, foi anterior à instauração da nova lei, Paula e Guilherme foram beneficiados pela progressão de pena, diante do bom comportamento e do fato de serem réus primários. Guilherme e Paula, que estavam presos desde a data do crime, foram libertados em 1999, após cumprir 1/3 da pena. O dispositivo da lei, que vedava a progressão de regime, no entanto, não teve vida longa. No início de 2006, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, juntamente o que proibia a progressão de regime. Em 2007, o Congresso aprovou nova modificação da lei. Estamos no Canadá em 2010. O governo conservador quer passar uma lei para suspender o pagamento de certas pensões para pessoas idosas, mencionando o caso de um famoso criminoso canadense, um serial killer, que recebe essa pensão. O governo afirma que se deve restabelecer a moralidade da situação. O ministro responsável pela proposta de mudança legislativa se manifesta nos seguintes termos:
Os canadenses que trabalham duro e contribuem para o sistema, que seguem as regras, merecem do governo benefícios como a segurança da velhice. É errado e, obviamente, injusto que prisioneiros que violem as regras recebam os mesmos direitos. Isso é ofensivo e ultrajante para o primeiro-ministro, para o governo do Canadá e aos canadenses em todo o país. Além disso, é profundamente insultuoso para as vítimas e as suas famílias. A representante de uma importante ONG chamada Vítimas de Violência saudou a iniciativa do governo canadense nos seguintes termos: é ótimo ver que esse governo é colocado as vítimas e os contribuintes em primeiro lugar, à frente dos criminosos. O princípio da presunção da inocência, ou princípio da não culpabilidade, segundo parte da doutrina jurídica, é um princípio jurídico de ordem constitucional aplicado ao direito penal que estabelece o estado de inocência como regra em relação ao acusado da prática de infração penal. Lei sobre a presunção de inocência e as vítimas. Durante mais de 2 anos, a Associação de Ajuda aos Pais de Crianças Vítimas chamou a atenção do legislador sobre a inquietação das vítimas quanto a esse projeto de lei. Em vão, não fomos escutados. Essa lei foi apoiada unanimemente pela classe política em virtude de casos criminais político-financeiros, que todos conhecem. Mas também, em nome dos direitos humanos, ela foi aceita pela grande maioria dos franceses, mais ligados às liberdades individuais do que à condenação dos delinquentes e criminosos. A falta de meios vai bloquear a justiça, certamente em proveito dos infratores, que poderão, por exemplo, ser colocados em liberdade sem julgamento caso os prazos não sejam respeitados. É surpreendente que a presunção de inocência tenha preferência sobre a busca da verdade e sobre a proteção da sociedade. O cuidado maior não é o de fazer justiça às vítimas, mas de esvaziar as prisões. Não contestamos os avanços inegáveis para as vítimas, mas as vítimas não devem servir de álibis. As medidas tomadas em nome da presunção de inocência aumentam o fosso que existe entre os direitos dos infratores e os das vítimas, desprezando o princípio do equilíbrio de direito entre as partes, entre a parte civil e a defesa. Um exemplo, o direito de apelar das decisões do júri concedido ao condenado, mas recusado às vítimas, e a impossibilidade de apelar de uma absolvição, como se a absolvição de um assassino não fosse também um erro judicial. A presunção de inocência é um erro fundamental que nós reconhecemos os direitos das vítimas. O são tanto quanto direito à informação, direito a ser escutado, direito a respeito, direito à verdade, direito à justiça. Dessa forma, nós convocamos todas associações de vítimas, todas as vítimas decepcionadas com uma justiça em sentido único, a se juntarem a nós, somando suas vozes às nossas, para reclamarmos juntos o estabelecimento de meios verdadeiramente eficazes para a busca da verdade, para a prisão e para o julgamento dos criminosos. A vítima esteve relegada a plano inferior desde a escola clássica. Preocupava-se com o crime, passando pela escola positiva, preocupava-se com o criminoso. Por conta de razões culturais e políticas, a sociedade sempre devotou muito mais ódio pelo transgressor do que piedade pelo ofendido. Todavia, a maturidade do atual Estado democrático de direito não mais permite essa posição de neutralidade da vítima, conduzindo-a a um papel cada vez mais relevante no processo penal. Visando suprir essa lacuna dos estudos criminológicos, tem-se a vitimologia, disciplina dedicada ao estudo dos comportamentos das vítimas e dos impactos do crime sobre elas. É insuficiente efetivar as disposições da sentença penal, condenatória e as finalidades da pena se não houver, em contrapartida, a especial atenção às necessidades das vítimas. A própria leitura da Constituição Cidadã de 1988 possibilita essa conclusão à medida que menciona em poucos momentos a adoção de políticas públicas no sentido de proteger os interesses das vítimas de delitos, enquanto os direitos do acusado são largamente disciplinados.
Não é possível que continuemos aceitando a inépcia sobre a máxima de que não há recursos, conhecida como declaração de impacto ou relatório de impacto da vítima. Há também chamada declaração de impacto familiar. É um instituto processual penal inglês sem correspondência no direito brasileiro. Consiste basicamente na possibilidade de que no seio do processo penal, especialmente envolvendo casos de homicídio, haja uma oportunidade para que pessoas próximas ou parentes da vítima relatem o impacto ou dano moral sofrido com o crime diante do tribunal que julgará o caso ou perante a comissão que decidirá sobre a liberdade condicional de um preso já condenado. Claramente, se trata de um acional no seio do processo penal, permitindo o ingresso de um sentimentalismo nas decisões criminais. Em um primeiro olhar desavisado, pode até parecer que se trata de um meio de dar palavra à vítima ou seus parentes e amigos. No processo penal, superando o modelo de alijamento vitimal e usurpação do conflito criminal pelo Estado, no entanto, o caso das declarações de impacto inglesas são um típico exemplo de demagogia legal e desvio de função do sistema judicial, a ilusão dos familiares ou pessoas próximas ao apresentarem seus sentimentos em público. É visível pelo fato de que as declarações de impacto não têm influência alguma sobre o processo, e não tem mesmo, porque ainda que feita aos juízes, antes que prolatem a sentença, não pode se por utilizar como argumento. Ao júri, elas somente são apresentadas quando já foi expedido seu veredito, ou seja, sua influência é realmente nula. A verdade é que essas declarações são apenas a exposição de um sentimentalismo desnecessário e enganador. Mas o pior de tudo isso é que essa valorização desse sentimentalismo produz uma mensagem de discriminação negativa entre pessoas populares e pessoas ordinárias. Embora vivamos numa sociedade em que o mercado produz constantes desigualdades econômicas, isso não deveria reproduzir-se no tratamento político-jurídico dos cidadãos. A desigualdade social gera dois tipos de clientes penais, o do andar de cima e os do andar de baixo. Os primeiros possuem automóvel, estudaram em escolas particulares e têm plano de saúde. O lupenproletariado criminal faz uso do transporte coletivo, se frequentou foram escolas públicas e cuida da saúde no SUS. A diferenciação existente, por incrível que pareça, tem reconhecimento jurídico. Foro privilegiado, suspensão de ação penal contra parlamentares, escolha de local, dia e hora para juízes e promotores deporem, prisão especial para advogados, isenção de serviço do júri para vereadores. Desde a Constituição do Império, o Supremo Tribunal de Justiça julgava seus ministros, os das relações, os empregados no corpo diplomático e os presidentes das províncias. Passando-se quase 200 anos, são apenas aparentes as alterações havidas no tratamento diferenciado de pessoas em nossa sociedade. Nem outro Estado possui leque de competências penais em razão do cargo tão amplo quanto o Brasil. A Constituição de 1988, querendo ser republicana, mostrou-se quão aristocrática é. A situação torna-se mais grave porque o STF percebeu que não tem condições de processar todas as grandes investigações em que estiver envolvido o titular de foro especial e, como solução, repartiu o trabalho com as demais instâncias, a condução de inquéritos e ações em vários juízes envolvendo fatos interdependentes, importa em duplo dispêndio de esforços, gera desencontros na decretação de sigilo nos autos, sem falar na falta de sintonia na determinação de prisões e medidas cautelares reais. Aprecia-se a mesma situação jurídica, mais de uma vez por juízos distintos, tudo em nome do foro privilegiado. Ao se olhar o sistema de justiça criminal brasileiro, tem-se a impressão de que ele foi meticulosamente desenhado para não funcionar. Nos diversos momentos em que se desdobra a persecução penal, ali e acolá se notam a distribuição inadequada de incentivos, a alocação ineficiente de recursos e o design irracional do sistema. Um curto tour permite mostrar as deficiências
e as imperfeições que os caracterizam. A prerrogativa de função, por jogo de palavra, oculta seu real papel: proteger determinadas pessoas, viscondes, duques e barões do século XXI. Ela se aplica a toda e qualquer infração praticada por ocupantes de determinados cargos públicos, tenham ou não a relação com o exercício funcional, tal como o desembargador que cometa crime doloso contra a vida. Mesmo que as infrações tenham sido praticadas anteriormente, a assunção da função pública emerge do foro privilegiado concomitantemente a tal diplomação ou a posse. Se, por exemplo, parlamentares estiverem licenciados para o exercício de atribuições no Poder Executivo, como secretários de Estado ou ministros, e pratiquem infração penal, serão julgados em razão do mandato para o qual foram eleitos. Protege-se o cargo sem que a conduta ilícita guarde relação com ele. A par da desigualdade simbólica, temos a material que completa o panorama de iniquidade. Relatório confeccionado pelo Departamento Penitenciário Nacional em junho de 2013, considerando o universo de mais de 505 mil presos do sexo masculino, revela que apenas 1.868 possuem nível superior completo, o que representa menos de 1% do total. É fato notório que réus hipossuficientes, como não possuem condições de arcar com honorários advocatícios, tem sua defesa patrocinada por defensores dativos ou públicos. O trabalho mal remunerado do primeiro e o excesso de demandas do segundo torna a defesa técnica uma tarefa que se vê rotineiramente prejudicada, fazendo com que condenações de réus de baixa renda sejam produzidas em larga escala. Em face desse quadro, a existência de defensoria pública apropriadamente estruturada, capaz de bem lidar com a demanda processual, contribuiria muito para a postergação da decisão final, tal como ocorre em processos patrocinados por advogados constituídos e regiamente pagos. É provável que o meio mais eficaz de se reduzir a população prisional brasileira seria assegurar defesa técnica competente a cada um dos réus do andar de baixo. O modelo brasileiro elegeu o trânsito em julgado como termo final da presunção de inocência, seguindo o mesmo tom de Portugal e Itália. Distanciou-se do padrão adotado por Alemanha, Espanha, França e Estados Unidos. A confluência do tardio fim da presunção de inocência com a morosidade do processo penal tolhem atitudes que atinjam a esfera jurídica do acusado, de modo que a sensação de impunidade expande-se pela sociedade. Exemplo emblemático dessa situação é o caso do homicídio praticado contra o juiz de direito Alexandre Martins em Vitória, Espírito Santo. Um dos mandantes do crime saiu da sessão do tribunal do júri direto para o conforto do lar, após ter sido condenado a 23 anos de reclusão. O reconhecimento do direito de recorrer à liberdade permitirá que ele aguarde por mais alguns quinquênios. Mais de 12 anos se passaram entre a prática do crime e o julgamento, até que a soberana decisão do jurado seja ratificada e ele, possivelmente, se torne culpado. Diversamente do que ocorre em outros países, a sentença condenatória não afasta a presunção de inocência, que permanece rígida, como se a condenação só tivesse valor quando reconhecida pelo STF. O habeas corpus tem conotação universal, mas no Brasil, em razão das peculiaridades da extravagante sistema de justiça penal, adquiriu estrutura que não se tem notícia, haja similar em outra parte do globo. Superficial pesquisa no banco de dados do STF permite aferir que tudo se resolve por meio de habeas corpus, aplicação do princípio da insignificância, nulidade de interrogatório por videoconferência, impedimento de magistrado e ordem de precedência de sustentação oral nos julgamentos de recurso. Hoje ele é manejado, antes mesmo do processo se iniciar, para trancamento de inquérito policial, independentemente de existir concreta ameaça ou restrição à liberdade de ir e vir. Dessa forma, o acusado consegue discutir em várias instâncias simultaneamente a mesma questão jurídica. A defesa tem, portanto, atuação bi- ou tridimensional, contando com o mais rápido desfecho do julgamento do habeas corpus, para influenciar ou alterar o resultado em primeira instância.
Assim, antes mesmo que a sentença tenha sido proferida e a suposta prova ilícita analisada em caráter final, provavelmente a questão já foi submetida a todas as instâncias superiores em autêntica multiplicação de dimensões defensivas. Ainda que seja um fato socialmente relativamente novo, a emergência das vítimas, enquanto categoria social de grande visibilidade, parece algo de difícil contestação nos dias de hoje. Esses movimentos são um conjunto de comunicação na sociedade que se organiza de forma autônoma em relação aos sistemas de função da sociedade, constituindo-se num sistema em si. Esses movimentos de protesto são o motor de um paradoxo no âmbito da sociedade. O movimento de protesto só existe, então, a partir da invenção de seu tema e de sua inserção na forma protesto. Protesto que não está mobilizado. O autor acrescenta que esse sistema particular, que ele chama de movimento de protesto, não deve ser confundido com organizações. Os esforços para compreender problemática são intoleráveis para o movimento de protesto, visto que os esforços só fazem dizer as soluções para os problemas. Os temas são carregados de uma representação positiva, o que os torna mais justos e urgentes. O protesto age como se estivesse de defender a sociedade de seu sistema político. Dessa forma, a função dos movimentos de protesto é de fixar nas operações da sociedade sua própria negação. No caso brasileiro, vemos um movimento de vítimas, movimento episódico que aparece para remediar uma situação insustentável, a saber, indulgências da lei brasileira sobre homicídios e sua falta de consideração com relação aos direitos das vítimas, de ver o criminoso devidamente punido. Quanto à APEV, vemos nela um movimento mais estável que o movimento episódico brasileiro. Essas são aqui um grupo de atores sociais externos ao sistema de direito criminal, que só entram nessa categoria pelo fato de se manifestarem, porque fazem protestos. Essas manifestações podem ser um simples e-mail a um jornal ou uma manifestação em redes sociais, na qual se denuncia sua condição de vítima ignorada pelo sistema de direito criminal. Para ser mais preciso, sustentamos que os direitos das vítimas são um tema utilizado não apenas nas comunicações dos movimentos de protesto das vítimas, mas igualmente em comunicações de outros sistemas sociais. No nosso exemplo, é o sistema político que utiliza esse tema. Da mesma forma, poderia ter sido o sistema de mídia. Os temas são uma estrutura do sistema que organiza a memória da comunicação. Assim como o aquecimento global, a desigualdade da sociedade ou a ameaça do crime, as vítimas se tornaram um tema para o sistema político e o sistema de mídia. A vítima sempre foi fonte de informação para o desenrolar do processo penal. O primeiro Código Penal brasileiro, de 1830, já levava em conta a compensação da vítima. Trata-se de um modelo de justiça que pretende ser uma abertura em relação ao modelo do sistema do direito criminal tradicional, considerado como autoritário e punitivo. Em pouco tempo, passamos de um direito penal adâmico, constituído de proibições que não precisam se justificar, a um direito penal abélico, no qual o mal se confunde com o prejuízo causado ao outro homem.